Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos a uma nossa nova aula, né? Mais uma aulinha de saúde da mulher. Hoje nós estamos falando sobre ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, tá? É um tema bem fácil, bem simples. Nós vamos falar sobre as principais ISTs que existem. Lógico que existem bem mais do que as que eu vou falar para vocês hoje, mas aí eu trouxe as principais, tá? Porque seria impossível, né, falar de todas que existem. Então aí eu trouxe as principais para que vocês aprendam, né? Vejam quais são os sintomas, os principais sintomas, forma de tratamento, né? Qual o agente etiológico, né? Qual é aquele agente que causa aquele tipo de doença, tá? Aquele tipo de infecção, tá bom? Então, assim, ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis, como o próprio nome já diz, né? São infecções, são agravos que são causados através da relação sexual, né? Independente de ser um contato sexual vaginal, anal ou oral, tá? Independente de ser o tipo de contato, né? Sendo sexualmente transmissível, sendo por uma relação sexual, né? A gente considera como uma IST, tá bom? Então, assim, gente, as ISTs, elas são causadas por vários tipos, né, de micro-organismos. Então, nós vamos ter bactérias, nós vamos ter ISTs, infecções que são causadas por fungos, por protozoário, tá? Por vírus, certo? Então, eu vou mostrar para vocês, né, quais são cada agente causador, tá bom? Então, assim, antes a gente não falava IST, né? A gente falava DST, que era doença sexualmente transmissível. Porém, né, foi visto que o termo, assim, doença, ela é designada para algo que tenha sintoma, que tenha algum tipo de sinal, né? E foi visto que tem algumas infecções sexualmente transmissíveis que elas são assintomáticas, né? Então, existem algumas ISTs, algum agravo sexualmente transmissível, em que aquele infectado, né, aquela pessoa que está infectada por aquele agravo, não vai desenvolver nenhum sintoma, né? Vai ser assintomático. Aí, por conta disso, foi visto que o termo, então, doença, teria que ser mudado, né? Porque doença teria que ter sintoma, teria que ter algum tipo de sinal. E como, por exemplo, a sífilis, né? A sífilis tem uma fase dela que é a fase latente, que a gente chama, que é uma fase em que o paciente, né, aquele infectado, ele não vai ter sintoma nenhum, ele vai ser totalmente assintomático, né? Então, por isso que como ele não desenvolve nenhum sintoma nessa fase, não poderia ser chamado, então, de uma doença sexualmente transmissível. Então, uma infecção, né? Porque infecção é independente de aparecer sintomas ou não, né? Então, foi visto que o nome assim, infecção, seria um termo mais adequado, né? Então, por isso que foi mudado, né? Hoje em dia, vocês não falem mais DST, sempre fale IST, que é o termo técnico assim certinho, tá bom? Bom, aí falando, né, no geral das ISTs, como eu disse a vocês, elas são transmitidas principalmente por contato sexual, tá? Oral, vaginal ou anal. Porém, existem algumas dessas doenças, né, dessas infecções, que elas são causadas também por outro tipo de contato, tá? Tem algumas infecções, como por exemplo, o HPV, né? O HPV, ela é considerada um IST, né? O condiloma acuminado, que é a doença, ela é causada um IST, ela é considerada um IST, porém, ela não é transmitida apenas por contato sexual, né? Existem outras formas de transmissão, como por exemplo, vaso sanitário, uso de peças íntimas, né, de pessoas contaminadas, né? Então, existem outras formas de transmissão também, tá? Porém, aqui, todas essas ISTs, todas elas, né, para ser considerada uma IST, ela tem que ser transmitida por contato sexual, tá bom? Mesmo tendo outras formas de contágio também. A transmissão de um IST pode acontecer ainda de mãe para a criança, né, durante a gestação, parto ou amamentação, que é o que a gente já viu,
né, que é o que a gente chama de infecção vertical, que é aquela que é transmitida da mãe para o filho, né? Seja ela durante a gestação ali, enquanto aquele bebê ainda está dentro do útero da mãe, ou durante o parto, né? Que tem muitas infecções, muitas doenças que elas são transmitidas no momento do parto ali, por conta do contato, né? Do bebê com as secreções da mãe, com o sangue da mãe, né? Às vezes acaba se contaminando ali. E também pela amamentação, né? Existem também algumas infecções que são causadas, que são transmitidas pela amamentação, porque o vírus, o micro-organismo fica ali naquele leite materno. Então, quando a criança mama, ela acaba se contaminando dessa maneira, como é o caso do vírus do HIV, né? Como a gente já viu naquela aula de HIV que a gente teve, que o vírus HIV ele fica ali no leite materno. Então, por isso que a mãe, ela não pode amamentar seu filho, né? Aquela mãe que ela é infectada pelo HIV, ela tem o vírus, ela não pode, de jeito nenhum, ela amamentar essa criança. E de forma eventual por via sanguínea, certo, gente? Então, também a parte do contato ali sanguíneo, né, também pode ser transmitido. Normalmente essa parte assim são mais os vírus, né, que são transmitidos dessa maneira. Né? A maioria dos vírus se transmite também contato ali de sangue, tá? E como é que se manifesta as ISTs? Tá? As ISTs, quando você apresenta sintomas, né, existem algumas formas que você apresenta esses sintomas. E quais são as principais manifestações? Então, nós vamos ter as lesões que são as feridas ou úlceras, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra úlcera, significa ferida. Lembre, úlcera vai ser uma ferida, tá? Então, vamos ter úlceras, nós vamos ter verrugas, nós vamos ter também bolhas, né? Que são as vesículas também. Bolha e vesícula também é a mesma coisa, tá? Então, as bolinhas, certo? E corrimentos, né? Então, são as principais manifestações das ISTs. E lembrando que essas manifestações, elas vão aparecer, podem aparecer tanto ali na região genital, tá, do infectado, como também pode aparecer em outras partes. Então, assim, pode aparecer, né, se for mulher, vai aparecer na vulva, que é a parte externa, pode aparecer na vagina, que é a parte interna, né, o canal vaginal, pode aparecer ali no colo do útero, tá? Pode aparecer no ânus, no períneo, tá? Que o períneo é aquele músculo, aquela ligação que tem, né, entre a vagina e entre o ânus, né? E no homem, entre o pênis, o saco escrotal ali, entre o ânus. Ali se chama períneo, tá? No homem também pode aparecer no períneo, no ânus, no pênis, tá? Pode aparecer ali por toda a parte do pênis ou no corpo do pênis, ou na glande, tá? Então, vai aparecer ali naquela região. Então, tem algumas ISTs também que podem aparecer na boca, tá? Então, nos lábios, ou dentro mesmo da boca, no céu da boca, ali no palato, na língua, tá bom? Tem outras que podem aparecer nos olhos, que eu vou dizer pra vocês. Então, vai depender qual é a IST, tá? Vai depender o tipo de contato que teve ali com aquele infectado, tá bom? Então, tudo isso vai influenciar. Mas é óbvio que as ISTs, elas estão ligadas principalmente na área genital, tá bom? Mas pode aparecer também em outras partes do corpo. Gente, já a primeira infecção que a gente vai falar, a primeira IST que a gente vai falar, é sobre a sífilis, tá? A sífilis, ela é uma doença, assim, bem grave. Não sei se vocês já ouviram falar, né, sobre a sífilis, se já leram algo sobre. Então, a sífilis, ela é uma doença bem grave, né, mesmo que muita gente não saiba, não imagine, mas ela é uma doença grave. Por quê? Porque ela pode acometer todo o organismo do infectado. Não é uma doença, uma infecção, que ela vai acometer apenas ali a área sexual, o órgão sexual. Não, a sífilis, ela pode atingir qualquer órgão do sistema ali, qualquer parte do organismo daquela pessoa que foi infectada. Dependendo, né, lógico, da fase que a sífilis se encontre, tá? Porém, apesar de ser uma doença, uma infecção assim, que ela é bem grave, ela é de muito fácil tratamento, né? Ela é tratada com penicilina,
que é o que a gente conhece como benzetacil, né? Quem nunca levou uma benzetacil ali para curar uma gripe, né? Para curar uma inflamação de garganta, né? Então, é o método de tratamento da sífilis, tá? Então, é feito com o uso da benzetacil, tá bom? Então, é muito fácil de ser curado. Lógico, desde que aquele paciente, aquele infectado, ele siga o tratamento de forma bem certinha, tá bom? Então, assim, a sífilis, gente, ela é dividida em 4 fases, tá? Ela tem 4 fases e vai depender, assim, do tempo da infecção, certo? Então, tem a fase primária, tem a fase secundária, tem a fase latente e tem a fase terciária, tá? Então, vão existir essas 4 fases. Memorizem isso. E eu vou falar de uma por uma para vocês entenderem, tá bom? O que é que acontece em cada fase, tá? Então, assim, aqui, o nome da sífilis, ela também é conhecida como cancro duro. Esse cancro duro, esse nome, ela tá ligada ali à primeira fase da sífilis, certo? Por quê? Porque o cancro duro é o nome da lesão que dá, a lesãozinha que aparece ali quando a sífilis, ela tá na primeira fase, né? Que é na fase primária da doença, certo? Então, quando tá na fase primária, o que é que acontece? Aparece ao surgimento de uma lesão, tá? Então, é uma úlcera, uma feridinha. Então, normalmente é uma só, certo? Só ela, normalmente, tá, gente? Mas como eu digo, sempre falo pra vocês, toda doença, toda infecção, ela pode agir de forma diferente nos corpos, né? Entre os organismos das pessoas. Então, assim, a gente nunca deve generalizar, tá? Eu sempre falo a forma mais comum que acontece. Porém, lógico que vai ter as exceções, tá? Então, assim, não no normal, aqui, na parte da sífilis, né? Na primeira fase, a sífilis, ela vai apresentar uma lesão única. Essa lesão, ela vai aparecer normalmente na genitália, tá? Então, vai ser ou na vulva, ou na vagina, ou no pênis, tá? Ali, na glande. Porém, essa lesão, essa feridinha, ela também pode aparecer na boca, tá? Principalmente ali na parte interna, na língua, tá bom? Por quê? Porque depende do tipo de sexo, do tipo de relação sexual que aquele indivíduo teve com a pessoa que está infectada, né? Então, por exemplo, se a pessoa fez sexo oral, né? Naquela pessoa que tinha sífilis, né? Fez sexo oral. Então, é óbvio que aquele vírus ali, ele vai se manifestar na boca, né? Porque o vírus, ele vai, lógico, o vírus, ele vai para todo o organismo, né? Ele vai se manifestar ali em todo o organismo, porque vai para a corrente sanguínea, né? Mas pode aparecer, ao invés de aparecer no órgão genital, pode aparecer na boca, entendeu? Então, por isso que pode acontecer, tá? Mas a fase, assim, mais normal é que apareça no órgão genital. Então, vai ser uma feridinha única, dura, tá? De base dura, por isso que a gente fala cancro duro, porque vai ser uma feridinha dura. Então, vai ser geralmente uma feridinha redondinha ali, bem regular, sabe? Bem redondinha, de base dura, não dolorosa, certo? Vai ser indolor. Ou se doer, vai doer muito pouco, certo? Se doer, vai ser bem pouquinho, mas normalmente é indolor. E ela tem um aspectozinho ali brilhosa, né? Como se o centro dela, daquela feridinha, fosse brilhosa, sabe? Aspecto brilhoso, certo? Então, normalmente, ela é dessa maneira, tá? E a sífilis, ela é causada por uma bactéria. O nome da bactéria é Treponema pálido, tá? Lembrem disso, é o nome da bactéria que causa a sífilis, tá bom? Então, assim, muitas vezes, essa fase inicial da sífilis, ela passa despercebido por a pessoa que foi infectada. Porque, como eu disse a vocês, geralmente é uma lesãozinha única. Então, geralmente é uma feridinha bem pequenininha. E como eu disse que a maioria das vezes é indolor, aí às vezes você tem aquela feridinha, vê que não dói, né? Não dói, não sente nada, é uma feridinha pequenininha. Aí você acha que foi algo, sei lá, você não vai nem imaginar que é sífilis. Aí você não procura um médico, né? Então, tá infectado e não procura um médico, então passa despercebido, né? E é uma feridinha que passa só alguns dias e depois desaparece. Ela não fica ali para sempre, tá? Então, por isso que muitas vezes passa despercebido e aquele
aquela pessoa, ela não procura auxílio médico, né? Não procura um auxílio profissional por conta disso, tá bom? Aí, quando isso acontece, né, como é que diz? Ele é infectado e não procura, porque viu que tinha só uma feridinha, que a feridinha não doía, então não quis procurar o médico, então daí depois vai evoluir para as outras fases, né? Então, cada vez que evoluir para uma fase, né, fica pior. O vírus vai aumentar ainda mais no organismo e você vai estar ali transmitindo o vírus não, minha gente, perdão, a bactéria, você está ali transmitindo a bactéria para outras pessoas, né? Então, você vai estar infectando um monte de gente sem você saber, principalmente aquelas pessoas que têm muitos parceiros sexuais, né? Porque quando você tem um parceiro só, né, menos mal. Mas quando é aquela pessoa que tem múltiplos parceiros, né, vai estar ali infectando um monte de gente e aqueles outros também vai infectar outras pessoas, né, e vira uma bola de neve. É por isso que aqui, assim, foi feita uma pesquisa que aqui no Brasil aumentou muito os casos de sífilis, né, então assim, quem vê cara não vê sífilis. Então, muita gente tem sífilis e nem imagina que tem, tá? E as pessoas, hoje em dia, né, é muito normal fazer sexo desprotegido, né, com pessoas que às vezes nem dizer assim, um namorado, um marido, né? Então, há essa proliferação aí da sífilis aumentando muito. E aqui em Serra, principalmente, minha gente, tem muitos casos de sífilis, né? Muito mesmo. Teve até uma campanha de um tempo desse, não sei se foi ano passado que teve essa campanha, por conta disso, porque estão vendo que está aumentando os casos de sífilis aqui, né? Então, assim, mesmo tendo disponível, né, para quem quiser, nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, tem o teste rápido, né, para sífilis, porque você faz ali em 15 minutinhos, você tá fazendo ali o teste, e se der positivo, né, encaminhado para fazer o tratamento, tudo bem direitinho, né, mas muita gente não faz, não procura, né, então é bem complicado isso. Tá, então, aqui diz que o cancro duro é uma pequena lesão que pode aparecer na região genital, anal ou oral, como eu tinha dito a vocês, e é indicativo de uma infecção pela bactéria Treponema pálido, que é o micro-organismo responsável pela sífilis. É infecto contagioso sistêmica, porque acomete todo o organismo, como eu tinha dito a vocês, né? Inicialmente, ela acomete só a parte genital ali, ou a parte onde aparece a lesão, né? Mas com o passar do tempo, dos anos, essa bactéria, ela começa a atingir ali todas as partes do organismo daquela pessoa. Então, vai ser uma pessoa que, se ela chegar na última fase, que é o que a gente chama de fase terciária, que é a pior fase, né, da doença, é uma pessoa que ela pode desenvolver, ela pode ficar cega. É uma doença que ela pode causar problemas mentais. Essa pessoa, ela pode ficar paralítica, pode causar paralisia nessa pessoa. É uma pessoa que pode desenvolver muitos problemas, minha gente, problemas cardíacos, sabe? Então, assim, é uma doença bem triste, causa deformações no corpo, deformidades, né? Pode causar doenças na pele, né? Várias lesões de pele. Então, é uma doença que, tão simples o tratamento, mas que, se chegar no nível terciário, né, é mais difícil de se curar, e às vezes cura ali a bactéria, né, a curar a sífilis, mas fica ali as outras doenças, né, os outros problemas que a sífilis causou, né, e é bem complicado. E muitas vezes chega nessa fase por conta disso que eu disse a vocês, né, porque não procuram um profissional, né, não procuram uma unidade para fazer um teste de rotina, né, mesmo às vezes sem sintoma. Você tem que fazer essa procura, você tem que estar sempre, como eu sempre digo a vocês nas aulas, né, minha gente, que sempre é importante, todo ano, a gente fazer, né, não é de graça, né, a gente não é um direito da gente, a gente tem aquilo ali disponível pra gente pelo SUS, e a gente não fazer, né. Então é importante que a gente faça os testes rápidos, que a gente faça ali um check-up com os exames que são disponíveis ali pelas unidades básicas de saúde, porque é de forma gratuita, mesmo que a gente sentir nada, é importante que a gente faça, né, esse acompanhamento. Então, evolui de forma crônica, como eu disse a vocês, lenta, tá? Então, lentamente, a sífilis, ela vai se desenvolvendo ali no organismo daquela pessoa. Para vocês terem uma ideia, minha gente, aquela pessoa que se infecta hoje,
ela para desenvolver a sífilis terciária, que é a fase mais grave, a quarta fase, vai ser de 2 anos até a 40 anos. Então, essa pessoa ela pode se infectar hoje e passar até 40 anos para vir desenvolver a fase terciária, né? E não saber. Só que, porém, quando vai aparecer ali, já está bem comprometido o organismo, tá? Então, pode comprometer múltiplos órgãos, como pele, olhos, ossos, sistema cardiovascular e sistema nervoso. Aí, como eu disse a vocês, né, a sífilis, ela é classificada, né, em 4 fases, tá? Então, a primária, secundária, latente e terciária ou tardia, que é a mesma coisa. E também, minha gente, tem também a sífilis congênita, né, que é aquela onde é feita essa infecção, né, acontece essa infecção através do contato ali de mãe e filho, né? Então, é o que a gente chama de infecção vertical, né? Então, essa transmissão é vertical e pode acometer tanto durante a gestação, em qualquer fase da gestação, né? Independente de estar no comecinho ou de estar no final. Então, se a mulher, se aquela gestante, ela adquirir a sífilis no final da gestação, vamos dizer assim, já no finalzinho, perto de ganhar o bebê, ela adquiriu a sífilis, ela não fez o tratamento, porque ela não sabia que estava com a sífilis, aí não tratou, o bebê vai nascer com sífilis. Independente de ser começo da gravidez ou final, felizmente. Viu? Então, é transmitido dessa parte, né? Então, durante a gestação. Bom, vamos falar primeiro sobre a sífilis primária. Como eu já tinha falado para vocês, né, um pouco, que a sífilis primária é o comecinho de tudo. Ali é quando aquela pessoa, né, se infectou e vai surgir a lesão. Então, a lesão vai ser aquela feridinha, como eu disse a vocês, feridinha única, normalmente, dura, né? Com bordinha regular, né? Bem redondinha, né? Com aspecto brilhoso, certo? Então, é a primeira fase. Então, pode passar despercebido pelo fato de ser uma lesão pequena, de não causar dor, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu ainda não falei. Sim, aí pode aparecer essa lesão nos grandes lábios, vagina, clitóris, períneo, no ânus, colo do útero, tá? Pode aparecer no períneo também, como eu disse a vocês, e pode aparecer na boca, tá? E no homem, pode aparecer na glande, no prepúcio, no ânus, tá bom? Aí pode aparecer também, ó, como tá dizendo, nos dedos, nos lábios, mamilos, conjuntivas, tá? Então, pode aparecer assim em vários locais do corpo daquele infectado. Tá? Então, assim, é bem complicadozinho quando não se consegue visualizar a lesão, né? E aquele infectado não procura ajuda, né? Profissional. O cancro desaparece mesmo sem tratamento entre a terceira e quarta semana e sem deixar cicatrizes, viu, minha gente? Então, assim, aparece ali a lesão, aquela feridinha. Então, com mais ou menos 3 semanas, de 3 a 4 semanas após o aparecimento desse cancro, vai desaparecer, né? Então, vai desaparecer e não vai ficar cicatriz nenhuma, certo? Aí, a partir desse período, é que se essa pessoa, ela fizer um exame, né, de sífilis, é que vai dar positivo, tá bom? Até então, antes de aparecer, né, esse cancrozinho, né, não vai se tornar positivo, vai dar negativo. Aí, a partir do período que aparece entre a terceira e quarta semana, né, mais ou menos após a infecção, aí depois disso é que começa o aparecimento, né, da sorologia, se for fazer no teste rápido, que aparece dar positivo. Porque é o tempo, né, da bactéria ali se proliferar ali no sangue daquele infectado, né, aumentar em número para poder dar positivo, tá bom? Então não adianta, se ele se infectou hoje, ele fizer o teste rápido, a sorologia, não vai dar positivo, vai dar negativo. É porque tem o que a gente chama de janela imunológica, que é aquele período ali em que aquela doença, ela vai ficar incubadazinha e não vai aparecer, né? Então não vai aparecer que aquela pessoa tem aquela doença, né? Tem aquela infecção. Então tem que ter o tempo para positivar. Então aqui, minha gente, são as fotos, tá? Tá vendo como ela é, ó? Ela é bem redondinha, tá vendo? E ela é bem durinha, se você tocar ela é dura e o aspecto brilhosa, tá? É como se ela fosse bem brilhosinha.
Aqui é no pênis, tá? Aqui é na parte de fora, assim, da vulva, né? Perto do períneo, da entrada da vagina. Aqui tá nos pequenos lábios. Aqui na língua, né? Aqui é na glande, né? Que é bem na glande, na cabeça do pênis. Tá vendo como é mais ou menos a lesão? É dessa maneira, tá? E é bem normal, minha gente, aparecer essa lesão e também aparecer o que a gente chama de íngua, né? Não tem? Que é o que a gente chama que são os gânglios aumentados na virilha, né? Então, na virilha é bem comum aparecer quando a pessoa tem sífilis. Por quê? Vocês vão ver que essa parte de gânglios aumentados, né? Que são as ínguas ali nas virilhas, é muito comum aparecer em algumas ISTs, tá? Por quê? Porque os gânglios, eles só aumentam no nosso corpo quando a gente tá com alguma infecção. Se você tiver um gânglio aumentado, seja ele na garganta, né, que é bem comum, aqui atrás da orelha, ou aparecer na virilha, pode saber que é porque você tá com algum tipo de infecção. Lógico, não quer dizer que seja uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Mas, por exemplo, às vezes você tá com a garganta inflamada, aí você tá com uma infecção ali na sua garganta, né? Tem bactéria ali na sua garganta, você tem que tomar antibiótico, né? E é comum os gânglios aumentarem aqui na garganta. Então, toda vez que vocês tiverem gânglios aumentados, as ínguazinhas, quer dizer que você está com alguma infecção no seu corpo. Então, muitas ISTs causam esse aumento ali dos gânglios, principalmente da região da virilha. E a sífilis é uma delas. Então, normalmente, quando tá com essa lesão, com essa ferida, essa úlcera, vai aparecer também a íngua na virilha. Pronto. A sífilis secundária, minha gente, é a segunda fase da sífilis. Ela vai aparecer normalmente de 4 a 8 semanas após o desaparecimento lá daquela lesão que a gente viu agora. Então, aquele cancrozinho desapareceu com mais ou menos 4 a 8 semanas, que dá mais ou menos 1 a 2 meses depois, né? De 1 a 2 meses depois, aparece a sífilis secundária. Essa sífilis secundária, a gente fala que é a fase dermatológica da doença. Por quê? Porque é onde vai aparecer esses problemas aqui na pele, tá? Então, são várias feridinhas, várias lesões rosas ou arroxeadas que aparecem, tá vendo como é? Como se fossem várias feridinhas rosas ou da cor mais arroxeadas que aparece, que a gente chama de roséolas sifilíticas, lembrem desse nome, roséolas sifilíticas é o nome dessas lesõezinhas causadas na segunda fase, né? Na fase dermatológica. E assim, ela pode aparecer por todo o corpo do infectado. Pode aparecer nas costas, tá? Na região aqui do tronco. Até no rosto pode aparecer. Porém, o mais comum é aparecer, né? Na parte palmar e na planta dos pés. Tá? Então, como tá aqui na foto, tá vendo? Na região da palma das mãos e na planta dos pés. Então, na região palmar e plantar, é a região que mais aparece essas roséolas sifilíticas, tá? Então, assim, esse período, como eu disse a vocês, é de 1 a 2 meses depois que some, que desaparece a feridinha inicial, tá bom? E junto com essas roséolas, né, com esse problema dermatológico, essa pessoa ela pode desenvolver febre, tá? Pode ter também o aumento dos gânglios também, do mesmo jeito, como teve lá no comecinho, né, aumentou o gânglio ali da virilha. A diferença é que nessa parte aqui da secundária, o aumento dos gânglios pode ser qualquer um dos gânglios, não vai ser só na virilha. Então, pode ter o aumento dos gânglios aqui, atrás da orelha, né, nas axilas. Então, qualquer lugar que tem gânglios linfáticos pode haver esse aumento, tá bom? E também pode causar inflamação da garganta, tá? Perda de cabelo, então a pessoa ela vai ter alopécia. Então é uma queda de cabelo, minha gente, muito grande. Não é só o cabelo cair, pouco cabelo não. É cair muito cabelo, de ficar aqueles buraquinhos na cabeça, tá? Então a pessoa pode desenvolver essa queda de cabelo, perca de peso, perca de apetite, tá? E só que a principal manifestação, o principal sintoma dessa fase são as roséolas sifilíticas, tá? Essa parte da pele. Então, lembre, sífilis secundária é a fase dermatológica da doença, tá bom? Então, aqui, ó, pra vocês verem, eu botei mais aumentada a foto, né, que é aquela mesma foto.
e aqui nas costas, tá vendo? Que pode aparecer. Então, fica as feridas e fica a pele toda manchadinha. Eu não sei se dá pra vocês verem, ou só quando vocês pegarem os slides. Mas, além das feridas, das lesões, fica um monte de manchinha, bem vermelhinha, sabe? Um monte de manchinha, tudo bem juntinho. Fica parecendo aquelas manchinhas quando você tem dengue, que aparecem, tá? E essa fase, ela, mesmo que você não trate, ela vai desaparecer também, tá, minha gente? Então, assim, mesmo que você não trate, aquela parte lá secundária, ela vai desaparecer naturalmente, tá? Então, desapareceu, né? Aí entra na terceira fase, que é a fase latente da sífilis. Essa fase latente é a fase em que não vai ter sintoma nenhum. Então, é como se aquela bactéria, ela fica incubada ali no corpo do infectado. Então, ela vai estar transmitindo, certo? Então, se tiver relação sexual desprotegida, vai passar para o parceiro, tá? Então, vai estar transmitindo. Em todas as fases se transmite, tá, minha gente? Independente de estar sintomático ou não. Todas as fases você vai estar transmitindo a sífilis. Então, aqui nessa sífilis latente, vai estar sem sintomas, porém tá lá transmitindo, tá? Então, assim, pode causar... Então, assim, daqui, infelizmente, daqui evolui para a fase terciária, que é a quarta fase, a fase mais grave que eu falei para vocês. Então, da sífilis latente até a sífilis terciária, né? Então, pode demorar até 40 anos, como eu disse para vocês. Normalmente, vai aparecer antes, não vai chegar a tanto tempo, tá? Mas o tempo máximo que já foi visto, né, com os estudos que foi feito, que o Ministério da Saúde disponibiliza pra gente, são 40 anos, tá? Então, lembrando, sífilis latente, é só vocês lembrarem disso. É a fase em que não aparecem sintomas, né? A pessoa vai estar sintomática, porém vai estar transmitindo, e se fizer o exame, vai dar positivo, certo? Então, aqui vai dar positivo, mesmo sem sintoma. E a quarta fase, que é a sífilis adquirida tardia ou terciária, tá? Que é a fase mais grave da doença, ela é considerada já terciária, né? A partir de 1 ano da infecção. Então, a pessoa se infectou hoje, depois, a partir de 1 ano dessa infecção, ela já é considerada uma sífilis terciária. Então, se for fazer um tratamento lá com antibiótico, né? Com a penicilina, né? Com a bezetacil, tem que fazer o tratamento como se fosse terciária, se caso já tiver com mais de 1 ano que aquela pessoa se infectou, tá? Porque o tratamento, ele é feito de acordo com a fase da sífilis. Então, se você tá na fase primária, é tratado de uma forma, se você tá na secundária, de outra forma, entendeu? A terciária, de outra forma. Então, todas as fases são tratadas de formas diferentes. Então, a partir de 1 ano da infecção, você já é tratado como fase terciária. Depende de ter 1, 2, 10 anos, tá? É tratado como fase terciária. Então, assim, é o período que eu disse a vocês, que é o período onde a sífilis ela é mais agressiva, né? Onde essa sífilis ela vai estar cometendo ali já outros órgãos, né? Do organismo ali daquela pessoa. Como eu disse, pode causar cegueira, né? A pessoa pode desenvolver paralisia, pode ter problemas mentais, tá? Problemas cardiológicos, problemas nos ossos, problemas na pele, lesões de pele, como nessa foto aqui, vocês estão vendo, né? A pele fica toda como se fosse uns caroços, assim, tá vendo? Tudo lesão causada pela sífilis, tá? Então, existem muitas complicações quando se chega aqui nessa fase, né? A fase pior da sífilis. Aqui, ó, eu trouxe mais, tá? Tá vendo, ó? Lesão aqui. Que úlcera é horrível, né? Horrorosa, causada pela sífilis. Aqui, né, esse senhor, parece ser um senhor já, né? Meu Deus. Tá na fase terciária, só que aqui é a fase do estágio terminal, que a gente fala, né? O estágio final ali da doença. Então, aqui, como eu disse a vocês, pode tratar? Até pode, minha gente. Vai tratar essa sífilis, pode até matar a bactéria, né? Essa sífilis pode acabar com essa doença. Porém, né, vai ficar as sequelas, né? Então, as sequelas da doença vai ficar. Então, pelo aspecto aqui dessa pessoa, né, ele já tá, né, ficou cego, né? Você já vê aqui
deformidade, né, na face, já causou várias deformidades, né, lesões na pele, tá vendo? Todo cheio de ferida, deformidade aqui nessa parte. Então, assim, já tá no estágio muito agressivo e bem lá na frente, né? Assim, bem estágio final mesmo, bem avançado, tá? Então, assim, não tem muito o que fazer, né? Trata, pode até tratar, mas vai ficar, né, as sequelas ali da sífilis. E assim, minha gente, tem até um filme que ele é bem interessante. Foi um filme que eu assisti na época que eu fiz faculdade. E é um filme que eu sempre passo para os meus alunos de ética, que o nome do filme é Cobaias, tá? É um filme que ele fala sobre a sífilis. Quem tiver interesse, assista. Tem gratuitamente disponível lá no YouTube. Cobaias, o nome dele. Então, fala sobre a sífilis, sobre como essa doença ela age no organismo do ser humano. É um filme baseado em fatos reais, tá? Realmente aconteceu. Então, foi feito um experimento com pessoas que tinham sífilis, né? Antigamente, foi feito esse experimento com pessoas que tinham sífilis, né? Foi até um experimento horrível, assim, porque na época tinha a cura da doença, já tinha a cura, já tinha a penicilina, e essas pessoas, elas não foram tratadas, né? Então, foram pessoas que não foram tratadas, porque eles queriam fazer esse experimento para ver o que era que acontecia, como era que a sífilis se desenvolvia nessas pessoas, né? Então, viram do começo, do estágio inicial até o estágio final da sífilis, o que era que acontecia no ser humano, né? Então, assim, é um filme que eu achei bem legal, legal no sentido, assim, da gente que é da área da saúde, né, a gente assistir. Porém, é um filme, assim, como é antigo, ele é um pouco antigo, a imagem não é muito boa e ele é legendado, ele não é dublado. Então, quem não gosta de filme legendado, né, tem que estar lendo ali, nem assista. Mas eu indico, tá? Então, se vocês tiverem interesse, curiosidade, assistam. Cobaias, tá? E a sífilis congênita, né, que é a sífilis passada de mãe para filho durante a gestação. Como eu disse a vocês, ela pode ser transmitida em qualquer período ali da gestação, independente de ser primeiro ou último mês da gestação, vai passar transmitido do mesmo jeito. E assim, é por isso que a sífilis, minha gente, por ser uma doença grave, né, tudo, é um dos exames que tem que ser feito ali, né, durante a gestação, ali durante o pré-natal. Então, é um dos exames do pré-natal, né? O pré-natal, existem vários exames que tem que ser solicitados à mulher durante o pré-natal, né? Normalmente, tem que ser feito durante cada trimestre, tá? A sífilis, pelo Ministério da Saúde, eles recomendam que seja feito no primeiro trimestre, no terceiro trimestre e no momento do parto. Ou caso aborto, se a mulher sofreu um aborto. Porém, na realidade, na prática, é pedido nos 3 trimestres. Então, quando a mulher inicia o pré-natal, porque normalmente ela inicia antes dos 3 meses, né? Então, no primeiro trimestre é pedido, é solicitado, é feito. No segundo trimestre e no terceiro. Então, na prática, é feito nos 3 trimestres, né? Porém, o Ministério diz que só é necessário primeiro e terceiro. Mas aí, se a mulher adquirir no segundo trimestre, né? Aí vai esperar até o terceiro para saber se teve. Então, por isso que sempre o enfermeiro, né, que faz aquele acompanhamento do pré-natal, ele sempre solicita nos 3 trimestres, tá? Então, é um teste rápido mesmo, aquele que qualquer pessoa pode fazer, né? Não é só a gestante. Porém, faz parte, né, dos exames da gestante. Então, assim, é feito o teste rápido, né, na gestante. Por exemplo, se der positivo o teste rápido, aí é feito a sorologia, né? Que a sorologia é o segundo exame, que é aquele que vai coletar o sangue ali e vai fazer o exame mesmo laboratorial, tá bom? Porém, é assim, minha gente, deixa eu explicar. Quando você não é gestante, tá? Você vai no PSF, lá no postinho, fazer o exame da sífilis, deu positivo, aí vai ser solicitado o exame, a sorologia. Então, você é encaminhado para fazer o segundo exame, a sorologia. Aqui em Serra, eles enviam você, eles lhe encaminham lá para o CTA. O CTA é onde faz a sorologia, tá? Porém, é assim, fez o teste rápido, deu positivo, encaminha para fazer a sorologia. Se a sorologia também der positivo, aí você vai iniciar o tratamento com a penicilina, tá? Com a bezetacina.
E também vai buscar o seu parceiro. Então, se você tiver um parceiro, né, se caso você for casado ou não tiver namorado, tiver um parceiro fixo, aí vai pegar esse parceiro e esse parceiro vai ter que fazer também o exame, tá? Vai também fazer o exame, certo? Na parte da gestante, ela é um pouquinho diferente. Na gestante é feito da seguinte maneira. Deu o teste rápido positivo, vai encaminhar essa mulher para fazer a sorologia também, porém o tratamento já inicia só com o teste rápido positivo. Então, se deu positivo o teste rápido, já tem que encaminhar para fazer o tratamento, tá? Lógico, vai fazer a sorologia para comprovar também, mas o tratamento já inicia logo. É diferente de quem não é gestante, que tem que esperar o resultado da sorologia para começar o tratamento. E também a questão do parceiro. O parceiro, ele vai receber o tratamento, vai fazer o exame também, porém, vai fazer o tratamento mesmo que dê negativo, tá? Por quê? Por conta da janela imunológica, né? Como eu digo a vocês, que dependendo do tempo de infecção, pode dar negativo, mesmo você estando com a bactéria no seu sangue. Então, se for um parceiro ali, né, um companheiro ali da gestante, vai fazer o tratamento indicado para a fase primária, tá? Mesmo se der negativo, mesmo sem ter sintoma, tá bom? Porque eu não disse a vocês que é tratado de 3 formas. Então, se der negativo no parceiro, ele vai tratar como se fosse na primeira fase da doença, o tratamento dele. E da gestante, o tratamento vai seguir de acordo com o que der no exame, né? Qual fase vai estar, né? Porque o exame, ele vai dizer mais ou menos qual a fase que aquela pessoa tá? De acordo com a quantidade ali de bactéria que tiver, tá bom? Então, assim, minha gente, a criança, ela pode desenvolver problemas, né, desde os primeiros dias depois que ela nasce. A criança que ela adquire a sífilis durante a gestação, a partir do momento que ela nasce ali, com alguns dias depois, ela já pode apresentar os sintomas graves. Então, é como se a criança ela já nascesse com a fase terciária da sífilis, né? Então, é uma criança que ela pode apresentar cegueira, né? Então, ela pode apresentar as lesões no corpo, certo? Então, problema mental. Então, todos aqueles sintomas, aquelas complicações que podem ser causadas na sífilis terciária, a criança ela já nasce com esses problemas, ela já vai desenvolver nos primeiros dias esses sintomas, né? Então, por isso que é bem necessário essa gestante ser tratada, tá? Porque quando a gestante ela é tratada durante a gestação, é como se tratasse o feto. Ou às vezes o feto nem se contamina, entendeu? Se for tratado em tempo hábil, às vezes o feto nem se contamina. E se contamina, né, já é tratado, quando a mãe ela é tratada, o filho ali, o feto, né, ao mesmo tempo é tratado também, tá? E quais são as principais complicações, né, ou consequências que é causada a essa mulher que está grávida, além dela transmitir para o filho, né, a mulher que ela tem sífilis ali durante a gestação, ela pode ter um aborto espontâneo, tá? O bebê, ele pode nascer morto, ela pode ter um parto prematuro, né? O bebezinho, ele pode nascer com baixo peso, má formação, certo? Surdez, cegueira. Então, assim, essas formas graves que eu disse que o bebê ele pode desenvolver depois que ele nasce, ele já pode nascer com elas também, tá? E pode morrer logo após o nascimento também. Ele pode tanto nascer morto, quanto morrer depois, logo em seguida, tá? Então, assim, é bem complicado essa questão da sífilis, né? Então, aqui, que eu trouxe uma foto, né, para vocês verem como é o bebezinho que nasce com sífilis, tá vendo? Com deformidades, lesões na pele, né? Esse bebezinho aqui cheio das manchinhas, estão vendo? Aquelas manchinhas, que é a segunda fase da sífilis, que a gente fala que é a sífilis dermatológica, né? As roséolas sifilíticas, ó, tá vendo? Ele tá cheio. Aqui, né, problemas na pele, tá vendo? Da criança. Pode nascer surda, pode nascer com problema mental, problema cardíaco, problema nos ossos, né? Então, pode nascer cego. Então, a sífilis, ela pode causar muitos problemas no feto, né? Tanto nascer quanto desenvolver após o nascimento. E quais são os principais sinônimos, né? Então, a sífilis, ela pode ser chamada de cancro duro, cancro sifílico ou luz. São os 3 nomes, fora sífilis, que pode ser chamado nessa infecção.
causado pelo treponema pálido. E a transmissão, a principal, né, pela relação sexual, oral, vaginal ou anal. E é causado também por transfusão sanguínea, né? E a transplacentária, né? Que é em qualquer idade gestacional, tá? Então, não vai ser, minha gente, contágio, não vai ter esse contágio, por exemplo, pelo leite materno, não tem, nem durante o nascimento ali, tá? Então, vai pegar durante a gestação mesmo. O período de incubação é de 1 a 3 semanas. O que é isso? É o período que leva para aparecer os sintomas a partir do momento que você é infectado. Então, se você se infectou hoje, você teve a relação sexual com uma pessoa infectada hoje, né? Então, aquela lesãozinha lá, que é o primeiro sintoma que aparece, vai aparecer de 1 a 3 semanas após, tá? E o diagnóstico é feito com um teste rápido, é o principal. Teste rápido primeiro, se positivou, faz a sorologia, tá? Então, o meio de diagnóstico é esse, tá bom? Então, como eu disse, parceiro sexual tem que fazer também teste rápido. Se der positivo, vai tratar, tá? Se der negativo, né, não trata. Só trata se der negativo se for marido, companheiro de gestante, tá bom? Aí o tratamento, como eu disse a vocês, bezetacil, né? Bezetacil, que é a mesma penicilina, é o mesmo nome, tá? Então cura completamente. É o remedinho que é indicado, é um antibiótico, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei pra vocês que estejam aqui. Não. Tem que ser tratado, mesmo se não se der negativo. O parceiro de gestante eu já falei, né? Sim, minha gente, deixa eu explicar mais uma coisa para mostrar para vocês. A dose que faz o tratamento, a gente fala que é a dose de 2, milhões de unidades. É a quantidade. Uma bezetacil, ela tem 1,2 milhões de unidades, certo? É 1,2 milhões de unidades, que é a quantidade que a gente fala, tá? Bezetacil. Porém, para você fazer o tratamento, cada dose que a gente fala tem que ser 2,4, tem que ser o dobro. Ou seja, se você precisar tomar uma dose só, se você estiver na fase primária, você só vai precisar tomar uma dose. Porém, uma dose é 2,4, então você vai ter que tomar 2 injeções. Então, você vai tomar uma na nádega direita e uma na nádega esquerda, no glúteo, tá? Que é uma injeção que ela tem que ser aplicada no glúteo, né, minha gente? Então, como a quantidade é só 1,2 milhões e tem que tomar 2,4 milhões, então vai ser 2 ampolinhas dessa, tá? Lembrem disso. Cada dose que você precisa tomar, cada fase do tratamento, tem que ser feito 2 ampolas, uma em cada glúteo, tá bom? Então, é assim. Eu vou mostrar pra vocês como é o tratamento. Tem aqui certo? Então, assim, na fase primária, como eu disse a vocês, é apenas uma dose. Porém, são 2 vidrinhos, um em cada nádega. Você toma de uma vez, tá bom? Aplicado de uma vez. Se você tiver com a sífilis secundária ou latente, que a secundária é aquela fase dermatológica, ou não tiver apresentando sintomas, né, que é a fase latente, aí vão ser 2 doses. Uma você toma hoje, né, do mesmo jeito, 2 ampolinhas, uma em cada glúteo, e daqui a uma semana, 8 dias, você toma a segunda dose, né, mais 2 ampolas. E se você tiver na fase terciária, né, ou com mais de 1 ano, ou você não sabe que fase você tá, aí você vai ter que fazer 3 doses, o tratamento com 3 doses. Então, do mesmo jeito, vai ter que tomar 2 hoje, 2 daqui a uma semana e 2 daqui a 15 dias. Então, são 3. Entenderam? O esquema é esse de tratamento. Pronto. Agora a gente vai falar, né, de uma outra IST, que é o cancro mole. Tá, minha gente? O cancro mole, ela é o contrário da sífilis, né? A gente fala cancro mole por quê? Porque as lesões, de certa forma, são um pouco parecidas e podem confundir. Mas tem uns aspectos que dá pra gente diferenciar, tá? Por exemplo, o cancro mole, ele é causado, né, por uma bactéria também. E essa bactéria, ela também vai causar feridas, né, úlceras.
E essas úlceras, o que é que diferencia do cancro duro, da sífilis, na fase inicial? Porque normalmente são várias lesões. A sífilis normalmente não é uma só. Aqui no cancro mole, normalmente são várias lesões, né, lesões múltiplas. Normalmente ela é molinha, né, o cancro duro, né, a sífilis ela é dura, essa não, essa vai ser mole. E ela não é muito, por exemplo, essa tá até redondinha. Mas essas outras vocês estão vendo, estão todas desregular. Então, normalmente, elas são todas desregular, assim. Não é aquela coisa bem certinha, é aquela ferida toda desregular mesmo. E como a sífilis, ela tem a base brilhosa, essa não. Ela vai ter, em volta, vai ser toda avermelhado. E dentro, essa parte de dentro, ela vai ser amarelada, purulenta. Né? Como se você olhasse e visse que tem pus ali nessa ferida. E é muito dolorosa, minha gente. Muito, muito, muito. Então, são lesões, assim, que são muito dolorosas, né? Então, normalmente, quem tem esse tipo de doença já procura rapidamente ali o profissional de saúde, porque ele não aguenta, né? Porque é muito dolorosa. E ela pode aparecer também, tanto na região genital, né? Todas as regiões genital, no ânus, pode aparecer também na parte oral ali, na boca, língua, garganta, tá? Então, pode aparecer na região genital, como eu disse a vocês, tanto externa quanto interna, né? Na mulher, no colo do útero pode aparecer também, tá? Então, é uma doença que diferencia da sífilis dessa maneira, né? Então, como eu disse a vocês, ó, é classificado como uma doença do tipo ulcerativa, ou seja, causa feridas, porque inicia com formação de bolhas que se rompem formando úlceras. Então, primeiro ela nasce tipo uma bolha e depois ela vai se romper essa bolha e formar essa ferida, tá? Então, dolorosa, com base mole, avermelhada, né, em volta e dentro fundo purulento. Então, você vê que tem pus, forma irregular. E essas feridas são muito contagiosas e frequentemente múltiplas, né? Então, normalmente são mais de uma. E são bem contagiosas, né? Então, pode aparecer em qualquer região da genital, como eu disse. E é uma doença, minha gente, que também ela pode aparecer o inchaço ali da virilha, tá? Então, parte da ínguazinha, do gânglio inguinal ali inchado, vamos dizer assim, também pode aparecer aqui. Igual na sífilis, pode aparecer aqui também. E é uma doença que ela é mais frequente, assim, aparecer no homem, tá? Mais frequente aparecer no homem. Questão assim, aparecimento dos sintomas, tá? Então, muitas vezes a mulher, ela é assintomática. Então, muitas vezes a mulher, ela não aparece nada nela, não tem sintoma nenhum. Ou então, a feridinha, ela aparece ou na vagina ou no colo do útero, então fica difícil visualizar. E no homem não, quando aparece, já aparece, normalmente assim, já aparece no pênis aqui, então ele já vê, né, já visualiza, tá? Então, tá vendo como ela é? Ó, várias lesões, tá vendo? Ela é toda irregular, tá vendo? Não é aquela bordinha bem redondinha, tá vendo? E o fundo dela é purulento, você vê que é purulento, tá? Tem pus. Aí, quais são os sinônimos, né? Também é chamado de cancroide, cancro venéreo simples e cavalo. Também pode-se usar essas palavras. E o agente é a bactéria, esse Haemophilus ducreyi. Transmissão, relação sexual. E o período de incubação é de 2 a 5 dias, né? Então, começa a aparecer os sintomas de 2 a 5 dias após a infecção, tá? E o tratamento também, minha gente, é por antibiótico, né? Toda bactéria deve ser tratada com antibiótico. Então, todas as doenças que, né, as ISTs aqui que forem causadas por bactérias, a gente já sabe que vai ser tratada com antibióticos. Né? Então, do mesmo jeito, o parceiro vai ser tratado, tá? Então, mesmo que o parceiro não apresente nenhum sintoma, ele também tem que ser tratado para essa doença aqui, viu? Então, trata o infectado e trata o parceiro. Tá? E o tratamento pode ser com azitromicina, tá? Pode ser com ceftriaxona, com eritromicina, tá? Então, todos esses remédios aqui podem ser usados. Não é que vai ser usado todos de uma vez não, viu, minha gente? Você opta, o médico, o profissional é que vai passar, o médico, o enfermeiro, quem for fazer, né? Ali prescrever, normalmente é o médico que prescreve, então vai prescrever um desses medicações, tá bom? Não são todos, aí vai ser um.